Então, nossa igreja está fazendo esse convite para prestar atenção na vida. Vamos soltar, né, esse convite dos bispos. Vai lá, Chama. Irmã, a Quaresma é um tempo privilegiado do ano litúrgico, quando nós meditamos de uma maneira mais aprofundada sobre os mistérios da nossa redenção, nos preparando para a grande celebração da Páscoa do Senhor. E a campanha da fraternidade é uma belíssima invenção da Igreja no Brasil, é algo que existe, sobretudo aqui no nosso país, uma maneira concreta de vivenciarmos a Quaresma a cada ano, pensando efetivamente de que maneira a nossa fé pode incidir, transformando a realidade que nos cerca. Neste ano, nós queremos meditar um pouco mais sobre a questão da ecologia, com o tema Fraternidade e a vida no planeta. É a criação que geme em dores de parto, aguardando a redenção dos filhos e filhas de Deus. Água. E o que seria da vida sem ela? Afinal, existe água suficiente para todas as formas de vida? Ou a água é um bem escasso, como se diz hoje por aí? Aonde é que está o verdadeiro nó desse problema? Essa é a finalidade desse vídeo, ajudar você e a sua comunidade a debater essa questão e entender melhor o que está acontecendo com as nossas águas. A quantidade de água que existe no mundo é a mesma. O que ocorre é que existem variáveis climatológicas que fazem com que a circulação seja completamente diferente de uma bacia para outra, de uma região para outra. E não bastasse isso ainda, o bicho-homem colocou o desenvolvimento em cima disso, fazendo com que o comprometimento do uso com o desenvolvimento e com as atividades humanas também fosse diferente. E isso em muitas regiões está criando comprometimentos que até 100 anos atrás, por exemplo, não existiam. O que acontece é que o que nós estamos permitindo é que as águas se envenenem. Agora, quem é responsável pelo envenenamento da água? 70% é a agricultura. Essa agricultura cheia de agrotóxicos, sem nenhum tipo de controle. 20% é a indústria. No entanto, o que a gente escuta na televisão, o que a gente vê nos grandes meios de comunicação, é que a culpa é do ser humano, porque nós usamos muita água, lavamos a calçada com água, ou seja, o desperdício, que na verdade ninguém fala do desperdício da agricultura, nem ninguém fala do desperdício da indústria. Nós temos um problema da escassez produzida pela ação humana. Uma escassez que é quantitativa, porque efetivamente nós estamos destruindo e eliminando muito dos mananciais de água que nós temos. Nós temos uma escassez qualitativa, porque muitas vezes a água está diante dos nossos olhos, mas não pode mais ser utilizada porque está muito contaminada. E nós temos uma escassez social. Significa que a água está apropriada por particulares e o povo não tem mais acesso a essa água. Então eu perguntaria para vocês, quem é que mais sofre com essa situação? Existe sim água suficiente para todas as formas de vida que dependem tanto da água doce como daquelas que dependem da água salgada. Entretanto, nós precisamos zelar dos nossos mananciais para que eles não sejam destruídos, para que eles não sejam contaminados e para que a água, que é um bem de todos, não se transforme num bem particular de apenas alguns. Tomar consciência de um problema é sempre uma atitude dolorosa.
Entretanto, é o primeiro passo para nós começarmos a mudar situações que nos são adversas. Depende de nós. O aquecimento global é, sem dúvida, uma das maiores ameaças que a humanidade enfrenta hoje, e ele é um reflexo, essencialmente, da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, que ocorre desde a época da Revolução Industrial, há mais de 150 anos atrás, e que recentemente está atingindo proporções muito fortes, e nós estamos observando que o potencial de aumentar a temperatura do nosso planeta, alterar o funcionamento dos ecossistemas, alterar a produção de alimentos, é muito grande e muito importante, e é uma preocupação para todos os cidadãos do nosso planeta. Basicamente, as causas principais são emissão de gases de efeito estufa através da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, e também o desmatamento na região amazônica no Brasil, que emite grandes quantidades de gases de efeito estufa. Em termos de consequências, nós podemos ter, ao longo deste século, um aquecimento da ordem de 2 a 3 graus centígrados, que pode afetar de uma maneira muito importante a agricultura, o funcionamento dos ecossistemas, precipitação e outras questões ambientais do nosso planeta como um todo. Desmatamento é uma agressão tão forte e tão profunda que não tem como recuperar. Uma vez cortada a selva, o que nasce e cresce, a gente chama isso de vegetação secundária, mas não é mais a mesma coisa. A Mata Virgem é de 1000 e mais de 1000 anos, sempre se recompõe e se torna renovada, mas uma vez cortada, aí terminou. E isso, nos últimos anos, nas últimas décadas, esse desmatamento aumentou de uma maneira tal que a Amazônia está seriamente comprometida. E por isso o governo deveria, em regime de urgência, urgentíssima, tomar medidas para parar de uma vez esse tipo de desmate. Cada a gente contribui um pouco para a degradação do meio ambiente, mas eu acho que o que prejudica mais ainda são as grandes empresas que se preocupam só com o seu lucro e não se preocupam com a extração, né, com o desmatamento, com a natureza. Elas acham que são donas e podem fazer o que quiser. O agronegócio é a praga, diria, porque acaba com a natureza e o agronegócio sempre está ligado a monocultivo. Quer dizer, é só uma cultura. Também existe toda essa problemática da escravatura que continua. E a outra coisa, onde se amplia esse agronegócio, as famílias que moravam nesses determinados lugares e regiões, naturalmente, estão sendo expulsas. A gente olha hoje imensas áreas desmatadas, onde antigamente moravam famílias, e a gente se pergunta onde ficaram essas famílias, que rumo tomaram. A segunda coisa, quanto ao agronegócio, naturalmente também está ligado ao veneno, a toda essa maneira de tratar as pragas que aparecem, e isso também tem reflexo nos rios e nos igarapés. E onde tem agronegócio não existe mais população, porque senão não tem agronegócio. Agronegócio é sempre em grande escala. Não se pode entender um agronegócio para 10 hectares. Isso não, é sempre milhares de hectares. E aí, claro que a própria condição desse povo que vivia lá, então se torna uma condição de mendigo. Eles vão procurar outro rumo, outra possibilidade de sobreviver, e engrossam praticamente ou incham as cidades da Amazônia, ficam nas periferias e numa vida indigna para uma pessoa humana. Olha, a campanha da fraternidade sempre tem esse objetivo, essa finalidade de sensibilizar e conscientizar o povo brasileiro. Está na hora de nós voltarmos a esse assunto, porque a preservação, não no sentido de colocar a coisa debaixo de uma redoma, mas a preservação da natureza como Deus a fez,
e o respeito diante dessa natureza é questão de vida e sobrevivência. A gente não pode hoje pensar que não, isso é uma movimentação de algumas entidades que se dedicam à defesa do meio ambiente, à defesa da natureza, à defesa da criação. Não, essa obrigação é nossa, é de todo o gênero humano, é de todo o Brasil. Nós não podemos pensar que quem mora no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a Amazônia. A Amazônia, para nós, é realmente questão de vida e sobrevivência. Não apenas da Amazônia, mas do Brasil inteiro e diria da América e do planeta Terra. A Amazônia hoje é o X da questão, e quando a gente diz que a criação geme, ela começou a gemer há muito tempo e nós tapamos o ouvido e ficamos aí pensando que tudo isso vai se regenerar de uma maneira natural. Não é verdade. Nós temos que hoje gritar um basta, veemente, um basta. Nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Se nós hoje não gritamos alto, basta, chega, as futuras gerações não têm como sobreviver. Não tem mesmo. O assunto do meio ambiente, da sustentabilidade, ele é recorrente. Então, por que esse assunto está vindo à tona com tanta força? Por que a gente está se preocupando tanto com isso? Porque antigamente o pessoal mais velho não tinha uma consciência do que ia se tornar tudo isso. Não sabia que podia acontecer essas mudanças que estão acontecendo. Então, eles não ligavam muito, eles só usavam. E não pensavam no futuro, não sabiam o que ia acontecer. Agora que a gente sabe o que vai acontecer, a gente começa a pensar mais nisso. Os meus pais em casa têm mania de deixar as luzes acesas. Por exemplo, foram no quarto, deixou a luz acesa. Aí eles foram lá pra cozinha. Fizeram a janta. Só que a luz do quarto ainda tá acesa e não tem ninguém no quarto. E eu acho que isso gera uma sequência. Tipo, se meus pais deixam, eu vou deixar, meus filhos vão deixar, porque você acabou não aprendendo. Porque a gente tem que corrigir nossos pais também. Eu até já comentei com ela que eu acho que, assim, não seria necessário a gente ficar todas as aulas com a luz ligada. E, assim, eu sempre falo, vamos deixar a luz apagada? Não vamos. Muitas vezes a gente não se dá conta que o problema é tão grande assim. A gente acha que é uma coisa que ainda não afetou a gente, mas indiretamente está afetando a gente e um dia isso vai prejudicar muito mais a gente do que a gente espera. Sou mais radical e acho que é necessário que o pessoal se una para mudar, não para só falar que é importante. O importante é que todos se sintam incluídos e convocados a participar de corpo e alma nessa campanha tão importante. Ela está a serviço da vida, nossa e do planeta. Essa oração, todos. Senhor, nosso Pai e Criador, a beleza do universo revela a vossa grandeza, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, e o eterno amor que tendes por todos nós. Pecadores que somos, não respeitamos a nossa obra, o que é para ser garantia da vida está se tornando uma ameaça.
A beleza está sendo mudada na devastação e a morte mostra a sua presença no planeta. Que nesta quaresma nos convertamos e vejamos que a criação geme em dores de parto.